Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp 86-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 3 minutos. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais. Muito bom dia a você que nos assiste nesse momento. Então fique bem informado a partir de agora. Mas antes de nós entrarmos aqui no giro de notícias, nós iremos colocar a previsão do tempo. Lembrando que de ontem para hoje tem um sereno aqui em Barras, né? Então, previsão do tempo não é só calor aqui não, também tem chuva. Então, escute aí a previsão do tempo, na sequência nós voltaremos aqui com um giro de notícias. Previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de outubro de 2025. Região Nordeste, em Salvador, na Baía de Todos os Santos, a terça-feira é de chuva e trovoadas. A temperatura oscila de 21 a 27 graus. A umidade do ar vai de 100 a 80%. Tarrafas, no Ceará, canta parabéns para você com uma chuvinha fina pela manhã. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Pessoal, então, antes de nós começarmos aqui o giro de notícias, lembrando, se você quer participar, se você tem alguma reclamação, se você tem alguma reivindicação, algo a ser reivindicado, a ser mostrado, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e nos mandar, e nós iremos exibir aqui na sequência. Nosso WhatsApp é 994 87 9879 994 879879. Nos mande lá a sua reclamação, a sua reivindicação, para que nós venhamos mostrar aqui as suas petições, né? Mas sem delongas, vamos lá ao giro de notícias. Lula pode anunciar novo ministro do STF antes de viajar para a Ásia. Para quem não sabe, né, recentemente o ministro Barroso, né, ele anunciou a sua aposentadoria, né? E agora, por conta disso, o presidente vai ter que indicar um novo ministro do STF, né? E tudo indica que vai ser antes dessa viagem dele para a Ásia, né? Lula pode indicar o Bessias da Lava Jato para a vaga no STF. Bastante contraditório. A gente vai debater aqui sobre o assunto para você entender quem é esse Bessias. Policial militar mata colega de farda após discussão dentro
de carro, né? Infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo é esse. Pai de aluna dá 9 socos em professor após bronca por uso de celular na sala de aula. Que tá merecendo uma bronca é essa menina aí, né? Piauí já registra quase 8 mil focos de incêndio em 2025. 90% tem origem humana. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã de hoje uma operação contra a organização criminosa na cidade de Altas. A organização ela fazia ações sociais para aliciar jovens e adolescentes para o mundo do crime. Jogador que morreu na cidade de Altos viajaria nesta terça-feira para a Copa do Brasil, infelizmente também ainda em Altos. Recentemente um jogador acabou perdendo a vida, né? Uma jovem promessa do futebol piauiense acabou perdendo a vida em um acidente de moto, né? O mesmo acabou colidindo com uma vaca, né? Que estava, se eu não me engano, isso aqui é na BR-343, que passa por dentro da cidade, né? Mas a gente vai saber aqui direito. O governo do Piauí tem sido criticado por lançar propaganda com os jovens negros furtando o celular de rapaz branco, né? Tá aí o Piauí se envolvendo em uma polêmica por conta de uma propaganda, né? E o presidente, né, da Federação de Futebol, Robert Brown, ele recebeu recentemente uma honraria pelos trabalhos realizados em prol do futebol aqui no Piauí. Nós iremos colocar até uma reportagem aqui da Cidade Verde Esporte e a gente vai destrinchar esse assunto aqui dos desafios e das conquistas do futebol piauiense sob o comando do presidente Robert Brown. Tá certo? Essas e outras informações você acompanha aqui no Jornal Águia Web. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá começar aqui pelo presidente Lula, né? Ele pode anunciar antes dessa viagem, né? O mesmo está viajando para uma reunião com a cúpula, né, de alguns países, né, para tratar de assuntos, né, diplomáticos, inclusive, provavelmente ele vai estar se encontrando também com o presidente dos Estados Unidos para tentar resolver essa questão das taxas, né, que foram impostas sobre o Brasil, né, mas provavelmente o mesmo vai indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, antes de viajar para a Ásia. Nós iremos ouvir aqui uma reportagem, na sequência nós estaremos destrinchando esse assunto aqui para vocês. Escute aí. O presidente Lula embarca hoje para a Ásia, onde pode se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, a expectativa é de que Lula anuncie o novo ministro do Supremo antes dessa viagem, né? Bom dia. Exato, bom dia para você, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia para todo mundo que está acompanhando Itatiaia. Pois a expectativa dentro do Palácio do Planalto é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele anuncie ainda nessa terça-feira o nome, né, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, nome esse que vai ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no último sábado. Por que essa expectativa? Porque hoje, às 10 da manhã, Lula embarca para uma viagem à Ásia, né, ele vai passar pela Indonésia e também pela Malásia, e é uma viagem longa. O presidente Lula vai ficar praticamente uma semana fora do país, voltando somente na próxima terça-feira. Então, durante esse período em que ele estiver ausente, a ideia é que esse nome já esteja anunciado e que o trâmite para que esse nome seja sabatinado no Senado e, consequentemente, aprovado, já tenha se iniciado. Segundo aliados, né, o nome favorito, a gente já falou aqui por mais de uma vez, que é do advogado-geral da União, Jorge Messias, que tem uma relação bastante boa com ministros do Supremo Tribunal Federal e com a própria base política do governo. É um nome muito ligado ao PT e também a outros nomes do Senado, que é onde ele será aprovado, né? Lula, ele, antes dessa viagem, há uma expectativa de que ele tenha uma reunião breve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para
articular ali, né, falar sobre essa condução nas articulações para aprovação desse indicado na sabatina, encontro que estava previsto para ontem, mas o presidente Lula acabou tendo uma agenda muito cheia. Ontem, inclusive, anunciou um novo ministro, né, Guilherme Boulos, na vaga de Márcio Macedo para a Secretaria-Geral da Presidência. Então, foi um dia bastante agitado. Esse encontro acabou não acontecendo. Nos últimos dias, né, a conversa sobre essa sucessão no Supremo Tribunal Federal, elas avançaram bastante. A gente tinha 3 nomes em disputa, né, Bruno Dantas, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. A gente tinha também Rodrigo Pacheco, que é senador da República pelo PSD de Minas Gerais, e também o nome de Jorge Messias, mas Jorge Messias acabou tendo essa preferência do pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser, portanto, o indicado. Inclusive, isso já foi comunicado a outros ministros do Supremo, incluindo o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que se reuniu com o presidente Lula na semana passada, logo após anunciar a aposentadoria, e conversou ali sobre os substitutos, não indicando nenhuma preferência, né, mas falando que são bons nomes esses avaliados pelo presidente Lula. Como eu disse, essa viagem do presidente Lula, ela começa às 10 da manhã, esse embarque para a Ásia, e a viagem também pode incluir no roteiro um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do aumento das tarifas sobre os produtos brasileiros. A expectativa é que esse encontro aconteça no próximo domingo. De Brasília, Pedro Nascimento. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, né? O presidente Lula, né, provavelmente vai estar indicando aí um novo ministro do STF, mas eu gostaria de ressaltar aqui que é um pouco contraditório as indicações do presidente Lula. Eu lembro que ainda no período de campanha, ainda lá em 2022, o mesmo, né, em um discurso, né, na verdade não era um discurso, era um debate, né, se eu não me engano, na Band, né, ou no SBT, ou mesmo falou que Bolsonaro não poderia indicar amigos, né, coleguinhas, e depois disso, quando ele assumiu, ele já indicou não um, mas 2 amigos pessoais. Primeiro, o ministro Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal dele nos processos da Lava Jato, e depois o o ministro da Segurança dele, o Flávio Dino, né? Então, aquela coisa, ninguém pode, a não ser que seja eu. E agora, provavelmente ele vai indicar o Bessias, né? Eu vou falar para você aqui na sequência quem é esse Bessias. Esse Bessias aí, você vai lembrar dele já já. Mas antes, a gente vai colocar uma outra reportagem e a gente vai destrinchar aqui quem é esse Bessias, quem é esse danado aí que chamou muita atenção há uns anos atrás, ainda no governo Dilma, tá certo? Mas vamos ouvir essa reportagem na sequência, eu vou falar para você quem é esse Bessias. Isso, vamos então com a Tayane Mello, que está chamando a gente de lá, que hoje tem uma viagem importante do presidente Lula. Já ele está indo para a reunião de cúpula na Ásia. Mas antes de seguir essa viagem, então, né, Tayane, deve anunciar quem vai indicar, quem que ele deve indicar para cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Barroso, né, no final de semana. Então conta pra gente como é que tá esse clima aí, porque essa viagem também há a expectativa de que ele tenha um encontro com Donald Trump para resolver questões comerciais, especialmente ali o tarifaço, né? Não vou entregar, o assunto é todo seu. Bom dia, minha amiga. Oi, Cíntia, ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a gente está de olho aqui no relógio, porque às 10 horas da manhã ele já está embarcando para a África do Sul, o começo da viagem dele até chegar à Malásia, onde ele vai participar da cúpula da ASEAN, mas antes disso, há a expectativa de que ele já deixe esse assunto do Supremo Tribunal Federal, do novo ministro, resolvido. O principal nome, a gente já sabe, já vem dando aqui na TV Band há vários dias, é Jorge Messias, o atual advogado-geral da União. Jorge Messias, que tem total confiança do presidente Lula, construiu a carreira dele, inclusive, ali ligado ao Partido dos Trabalhadores, ele que ficou conhecido na época da Lava Jato, naquele período em que uma conversa do presidente Lula com a então presidente Dilma foi divulgada e ela mencionava que ia acionar o Bessias, né? Deu a entender que seria Bessias, mas na verdade ela quis dizer Messias, para entregar um papel ao presidente Lula. Nessa época ele
era subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, ou seja, já acompanha o presidente Lula há bastante tempo, o Partido dos Trabalhadores como um todo, e, além disso, ele é evangélico. O presidente Lula, nesse momento, está de olho, claro, nas eleições de 2026. Aliás, não somente o presidente Lula, mas todas as movimentações aqui em Brasília, a gente tem percebido nos bastidores que estão de olho nas próximas eleições. Então, dessa forma, o Jorge Messias seria uma importante peça no tabuleiro para aproximar o presidente Lula do público evangélico, já que na última pesquisa Quest, ele teve uma desaprovação significativa com esse público, com essa ala ali evangélica. Então, a gente fica daqui de Brasília na expectativa para ver se até 10 horas ele vai soltar aí Jorge Messias como novo ministro no lugar do Luiz Roberto Barroso. Muito bem, Tayane, obrigada pelas informações. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, a reportagem já deu indícios aí de que esse Messias, né, ele ficou bastante conhecido na operação da Lava Jato, né, especialmente acho que no começo do ano, né, pelo mês de fevereiro, março, né, quando ele foi citado, né, em uma conversa por telefone entre a presidente da época, né, a presidente Dilma, e o atual presidente, né, o presidente Lula. Ela falou na conversa que estaria mandando o Messias, né, para levar o documento para ele assumir a Casa Civil. Mas por quê? Porque ele assumindo o Ministério, né, da Casa Civil, o mesmo iria fugir da operação da Lava Jato. Naquela época eles já estavam com a corda no pescoço, basicamente, entendeu? Ele não ia fugir exatamente da operação Lava Jato, mas ele ia fugir do juiz, porque ele já passaria a ter foro privilegiado. Então a gente vê que foi uma estratégia. E esse Messias, ele foi responsável de levar essa documentação. Então a gente vê que essa polêmica toda envolvendo a Operação Lava Jato, a ex-presidente Dilma, o atual presidente Lula, né? E também o Jorge Rodrigo de Araújo, né? Messias, conhecido como o Messias, né? Então o Senado brasileiro tem aí pela frente a opção de fazer história, né? De rejeitar a sabatina desse ministro, porque eu penso assim, se um ministro já foi envolvido, né? Se ele já foi envolvido com esquemas de corrupção, ligação direta à Operação Lava Jato, eu acredito que não deveria estar assumindo um cargo dessa importância, porque eu acredito que não vai julgar de forma parcial, entende? Porque infelizmente hoje em dia nós vivemos em um país onde você pode até mesmo não acreditar em Deus. E por que as pessoas não podem não acreditar em um ministro do STF? Porque hoje, infelizmente, de certa forma, isso tem até sido criminalizado, né? Teve muitas pessoas que hoje foram prejudicadas porque xingaram o ministro do STF, porque desacreditaram, e a PF foi atrás, né? É como se fosse algo errado. Então, se isso tem acontecido, então isso já mostra que, de certa forma, a democracia está em risco. Então é muito bom a gente atentar também para esses detalhes que já aconteceram no Brasil. Então eu penso assim, se já foi envolvido diretamente, não deveria, né, ter um cargo dessa competência aqui no nosso Brasil. Inclusive o presidente, o atual presidente, né? Se fosse outro presidente de esquerda, não tem problema nenhum, mas o presidente Lula já teve toda uma trajetória envolvida com Petrolão, Lava Jato, e enfim, tem muitas pessoas que não gostam do que eu estou falando agora, mas se já foi envolvido com corrupção, não deveria de jeito nenhum exercer nenhum cargo na sociedade, principalmente de presidente, ou de ministro do STF, ou de deputado. E isso serve tanto para a esquerda quanto para a direita,
Porque quando se trata de corrupção, geralmente as pessoas querem associar somente à esquerda. A direita também tem muita corrupção, entende? Então é algo que tem que ser visto pela sociedade, porque na verdade quem coloca esses cargos aí na mão dessas pessoas é a população quando vota. A gente sabe que o ministro do STF ele não tem voto de ninguém, ele é indicado, mas ele é indicado por quem foi eleito, né? No caso, o presidente da República. Então, os senadores aí têm a opção de fazer história e rejeitar, porque só vai ser empossado, só vai assumir o cargo se o Senado aceitar. Então, tá aí, né? O Senado tem pela frente um desafio, né? Já que as pessoas falam que o Senado basicamente é centro-direita, mas muitas das vezes, na hora do vamos ver, eu não sei o que é que acontece, né? Não vou alegar, não vou dizer que é corrupção, mas muitos acabam compartilhando do mesmo pensamento retrógrado, pensamento que muitas das vezes acaba beneficiando políticos e não a sociedade no como um todo. Mas enfim, pessoal, vou até parar nesse assunto aqui, porque vai que eu vou ser até processado. Mas vamos lá, pessoal. A gente vive hoje numa sociedade doentia. Recentemente teve um caso, né, que um policial ele mata um colega, ele matou um colega de farda, ele matou um outro policial após uma discussão dentro de um carro, por um motivo banal. Então a gente vê que hoje as pessoas estão doentes, as pessoas falam muito em porte de arma, mas eu acredito que hoje o brasileiro não tem essa condição de ter porte de arma assim, de certa forma, né, facilitado. Porque hoje em dia as pessoas estão matando as outras por uma simples discussão, às vezes por R$2, como já aconteceu. Às vezes a pessoa mata a outra por motivos banais. Então eu acredito que a arma no poder de pessoas assim só iria aumentar, né, o número de tragédias aqui no nosso país, que já não é pequeno. A gente vai colocar aqui um vídeo para você ver a dinâmica infelizmente, desse assassinato que acabou tirando a vida desse policial. Então, veja aí. Tem. Então tá aí, pessoal, o vídeo, né, conteúdo sensível, a gente colocou aí para desfocar, né, porque é muito forte o conteúdo que foi exibido agora, mas o que esperar, né, hoje em dia as pessoas estão doentes, literalmente estão doentes. Então um policial que é para defender a integridade física, a segurança da sociedade, hoje estão aí se matando, né. Foi o caso aqui que aconteceu isso lá no Rio de Janeiro, né? Que diz assim, reportagem: um policial morreu e outro ficou ferido após uma discussão que terminou em troca de tiros na noite deste sábado, né? Dia 18, lá no bairro Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens de segurança registram o momento em que os dois agentes entraram em confronto e disparam um contra o outro, né? De acordo com a polícia militar, as equipes de socorro foram acionadas, mas um dos policiais já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local. O outro foi encaminhado para o hospital da região, onde permanece sob cuidados médicos. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou inquérito para investigar o caso e apurar o que teria motivado a discussão entre os militares. Infelizmente, pessoal, então esse caso aqui é bastante triste, e não é um caso isolado, é um caso que já aconteceu em várias cidades do Brasil, né? O que a gente está precisando é que hoje em dia as pessoas elas
sejam mais sensíveis. As pessoas estão precisando de ajudas, né? As pessoas estão hoje em dia ficando doentes, né? Então a gente espera, né, que esse inquérito, né, que vai ser instaurado, vai investigar e punir também o que acabou tirando a vida do outro policial, né? E também saber qual a motivação, porque quem olha de fora não encontra motivação, tendo em vista que os dois são profissionais da área da segurança, exatamente para salvar vidas, para proteger vidas, e acontece um episódio desse na qual um tira a vida do outro e o outro ainda fica ferido. Mas infelizmente acontece aqui no nosso país, né? E por falar em absurdo, gente, um pai de uma aluna, isso mesmo, um pai de uma aluna, ele dá 9 socos em um professor. Sabe qual o motivo? Porque o professor deu uma bronca na filha dele pelo uso de celular na sala de aula. Isso mesmo, infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. Quando eu falo que a sociedade está doente, eu estou falando disso. Infelizmente, um pai, né, que deveria repreender a sua filha, né, exortar a sua filha para que ela venha a ser uma cidadã do bem, né, ele foi e agrediu o professor que tentou exortar, que deu uma bronca na filha, para o bem dela, para ela ser uma ótima aluna, para ela ser uma boa cidadã, para ela ser uma ótima profissional futuramente. Mas o pai da mesma, né, acabou cometendo essa barbárie, né, e com certeza o mesmo vai responder judicialmente devido a esses atos, um ato covarde, porque uma pessoa que agride um professor que está ali, que dá muitas horas do seu dia para ensinar, porque a gente sabe que o professor ele não só ensina, ele muitas das vezes ele educa, às vezes ele é amigo, às vezes ele faz o papel que muitas das vezes nem pais conseguem fazer, que é o de ouvir. Porque tem muitos alunos que às vezes não querem ficar em casa, querem ir para a escola, porque na escola tem os colegas, às vezes tem um professor que escuta, porque em casa muitas das vezes não tem isso, né? E acontece um caso desse, na qual um professor é profundamente desrespeitado e pior, agredido por o pai de uma aluna. Então, veja o vídeo aí e na sequência nós iremos comentar. Eu vou te envolver. É minha, para. Vamos conversar. Pessoal, diz assim, né, a reportagem, né, o professor ele é agredido com socos por pai dentro de uma escola, né, no Guará, após chamar a atenção da aluna. As câmeras de segurança, né, elas mostram o momento em que o homem invade a sala e defere uma sequência de socos na cabeça do professor, do educador. O professor de 53 anos foi brutalmente agredido e socos por um pai de um aluno dentro do centro educacional 4, né, do Guará, no Distrito Federal, na manhã dessa segunda-feira. No caso ontem, né, o motivo da violência foi um pedido rotineiro. O educador havia chamado a atenção da estudante que se recusava a copiar o conteúdo e mexia no celular durante a aula. As câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor, identificado como Tiago Lenin Souza, invade a sala de coordenação e defere 9 socos na cabeça do professor, que tenta se proteger enquanto é contido por funcionários. Em uma cena marcante, a própria filha do agressor, a aluna que havia sido advertida, aplica uma gravata mata-leão no pai para impedi-lo que continuasse a agressão. Pessoal,
lamentável, né? Lamentável essa situação, esse todo ocorrido que acabou, né, vitimando, né, esse professor, né? Porque ele foi uma vítima de uma agressão, né? E a gente vê realmente no vídeo que a criança não, a adolescente, ela deu um mata-leão no próprio pai. Então a gente vê que das vezes a criança, a criança não, a adolescente, ela sabe, né, algumas coisas básicas sobre lutas, sobre se defender, e muitas das vezes isso é também aprendido pelos pais, né, incentivado pelos pais. Não estou dizendo que as mulheres jovens não devam saber se defender, né, mas isso diz muito sobre a estrutura familiar da garota, né? Mas infelizmente esse caso ocorreu aí que, né, repercutiu em todo o país, né? Essa menina, ela merecia umas palmadas, e esse homem, ele merecia ser preso, né? Passar uns dias lá para repensar sobre os seus atos, né? Mas enfim, pessoal, vamos aqui para o Piauí. Nosso Piauí aqui nos últimos dias registrou quase 8.000 focos de incêndio só neste ano. E o pior, 90% desses incêndios são de origem humana. É como eu sempre falo aqui, o Piauí, recentemente, eu vou trazer aqui para nossa cidade, porque a gente é barrense, né? A gente é daqui. Nesses últimos dias, a cidade de Barra registrou vários focos de incêndio. E a gente muitas das vezes só tem o GAV, né? Porque o Corpo de Bombeiro não é daqui da cidade, né? Se eu não me engano é de Esperantina. E ele tem que se deslocar, né, para atender as ocorrências aqui de Barras, da região, né, das cidades vizinhas. E a gente só tem um GAV, né? O GAV, com toda a luta, toda a dificuldade, com todas as limitações que eles têm, bastante limitações, porque eles fazem um ótimo trabalho, um trabalho voluntário, e eles não têm toda essa estrutura para combater esses incêndios de grandes proporções, né? Alguns deles, inclusive aquele incêndio que teve no residencial Morada de Barras, as pessoas estavam reclamando, perguntando cadê o GAV, mas o GAV, né, o próprio GAV acabou lançando uma nota no seu Instagram dizendo que não tinha condições para combater um incêndio daquelas proporções, um incêndio muito grande. Por quê? Porque ainda assim são uma equipe de brigadistas que tem limitações, porque o trabalho é voluntário, né? Poderia ter muita ajuda do poder municipal, do poder estadual, mas infelizmente os mesmos nessas horas não são vistos, né, diante do poder público, né? O que mais fala nesses últimos dias aqui, principalmente na Câmara Municipal, essa segunda-feira agora, ontem, só o que foi falado foi do GAV. O GAV isso, o GAV aquilo, mas foi porque o GAV acabou repercutindo na imprensa estadual. Eles deram entrevistas, né, para televisão, né, televisão aqui do estado, para rádios aqui do estado. E agora, porque foi visto um pouco, né, os vereadores, de certa forma, eu penso assim, querem fazer média. Porque faz tempo que o GAV é daqui de Barras, faz tempo que o GAV é GAV, e muitos deles estavam um pouco se lixando para o GAV. Não ajudavam em nada, nem cobravam nada, porque a gente sabe, né, que é um trabalho voluntário, mas daria para fazer alguma coisa, ainda mais sendo vereador. Porque vereador a gente sabe que é para fiscalizar o prefeito. Já que não está fiscalizando o prefeito, falar com o prefeito. O prefeito não consegue, fala com o deputado do prefeito para fazer alguma coisa pelo pessoal do GAV. Porque o pessoal do GAV são guerreiros. E a maioria deles são mulheres. E que entra no fogo, sai do fogo, combate o incêndio. E muitas das vezes com aquelas bombas costal de colocar veneno em mato, e eles vão apagando. Eles têm um reservatório, se não me engano, de 1.000 litros, e eles carregam numa van. Eles não têm um carro aberto para colocar o reservatório,
né? Infelizmente, muitas das vezes eles não são vistos, né, ao poder municipal, ao poder público, né? O Marcos André falou aqui que a prefeitura tem um caminhão-pipa, né? Eu não sei se eles ajudaram alguma vez, se cederam, mas era bom que o próprio Gávea tivesse o seu próprio caminhão-pipa, né? Porque eles precisam diariamente. Eu estava falando mais cedo, agora pela manhã, com a voluntária do Gávea, né? Adelina, né? Eles falaram que esses últimos dias agora fica até um pouco complicado deles atenderem as pessoas, né? Porque todos os dias tem incêndios e eles todos os dias estão combatendo incêndio, né? Se eles tivessem um caminhão-pipa, eles todos os dias estariam combatendo incêndio, mas de certa forma ia ter uma certa facilidade e segurança, porque é perigoso combater incêndios e na maioria incêndios de grandes proporções. Pessoal, mas vamos aqui numa reportagem aqui do Cidade Verde, que diz assim: o Piauí registrou 7.982 focos de incêndio em 2025, segundo o dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, compilados pela Confederação Nacional dos Municípios, né, a CNM. O estado ocupa a 6ª posição no ranking nacional de queimadas. Na última década, o Corpo de Bombeiro admite que o volume de ocorrências tem pressionado as equipes e destaca que a maioria dos incêndios é provocado pela ação humana. É como se fala aqui, né? Às vezes eu falo muito aqui que às vezes é causado pela ação humana. Às vezes a pessoa está fumando ali cigarro na PI, né, nas estradas, e acaba jogando ali a bituca do cigarro e acaba criando um incêndio ali. Às vezes é a dona de casa, o dono de casa, que demora um pouco para o caminhão do lixo passar e não quer ficar com o lixo de casa e acaba queimando ali nas imediações, nas vegetações, e a gente está no tempo seco, né? E acaba causando esses incêndios de grandes proporções que acabam prejudicando famílias, que acabam prejudicando o próprio ambiente, pessoas que têm idosos em casa, pessoas com problemas respiratórios, crianças, né? Isso tudo é falta de conscientização, né? Diz assim: o comandante operacional do Corpo de Bombeiro do Piauí, o coronel Edígio Leite, afirmou em entrevista, né, ao Cidade Verde que o cenário era esperado, especialmente entre os meses de julho e dezembro, período considerado mais crítico dos anos. Abre aspas, as altas temperaturas e as baixas umidades justificam a facilidade da propagação do fogo, mas o início continua sendo o comportamento humano. Ainda temos o hábito de usar fogo para limpar áreas e renovação de pastagem. Isso precisa mudar, ressaltou o coronel, né? Então, diz assim, a atuação sobrecarregada. De acordo com Edígio Leite, mesmo com novos equipamentos, viaturas, o Corpo de Bombeiro não consegue atender todas as ocorrências simultaneamente, já que os incêndios costumam se encerrar nos mesmos horários e região. Realmente, todo dia a gente vê. É difícil a gente ver o incêndio pela manhã, você já reparou? Mas depois do meio-dia, pode esperar. Você pode olhar para qualquer lugar de Barras, você vai ver fumaça. E tudo isso, às vezes, é causado pela ação humana. Então, é um problema, não é um problema político, digamos assim. Claro, o poder municipal pode ajudar, né? Como eu falei, estruturando o Gávea. É um trabalho voluntário, eles não são remunerados, eles não são pagos para isso. Mas não é porque é voluntário que eles não possam ser ajudados. Inclusive, eles pedem ajuda. Então, o poder municipal poderia muito bem ajudar. Mas, voltando aqui, não é um problema político, é um problema no como um todo. Porque a maioria dos incêndios é causado pela ação humana. Então, as pessoas têm que se conscientizar. As pessoas têm que rever os seus hábitos, as atitudes
que acabam colaborando para esses incêndios aqui no nosso município, aqui no nosso estado, né? Infelizmente, né? Mas, pessoal, vamos aqui para uma notícia lá em Altos, né? Não é tão próximo aqui de Barras, mas também não é tão longe. Aqui no município de Altos, né? A Secretaria de Segurança Pública deflagrou uma operação contra organizações criminosas que usava falsas ações sociais para cooptar jovens em Altos. É isso mesmo, as facções criminosas, né, as organizações criminosas, elas faziam ações sociais. Pois é, ações sociais. Nesses últimos dias agora, né, que a gente ainda está em outubro, né, mês das crianças, né, teve uma ação que essa organização criminosa acabou fazendo, né, para você ver, né. A gente vai colocar o vídeo aqui de toda a ação das forças policiais aqui do nosso estado, das prisões realizadas, da ação ali do movimento na hora das prisões, da correria, e a gente vai comentar para você e depois nós iremos colocar a sonora do delegado Charles. Então escute aí o vídeo. Vamos, Paulo. Virgínia de Altos, você está presa pela segurança pública piauiense. O crime não compensa. Facção muito menos. Bora. Ó, Palma. Monarca, há 2 meses nós estivemos aqui para te prender. Você tentou fugir. Prendemos. Hoje novamente. Tentou fugir e nós prendemos. Deixa eu te explicar aqui. Para o Draco, não há sucesso do criminoso. Para o Draco, o sucesso é sempre da segurança pública. Mais uma vez. Vamos lá. Pessoal, então tá aí, né, a operação realizada pelas forças de segurança aqui do nosso estado, né? Mais uma operação. Pessoal, isso é um pensamento meu, né? Eu vejo assim, eu vejo que não é só em Barras não. Essa operação já ocorreu em Barras, acho que 2 vezes no ano passado, né? Não sei se foi nesse ano também, não me recordo bem. Mas geralmente são presas as mesmas pessoas. Mas qual que é o problema disso? É que geralmente são as mesmas pessoas e elas são presas. Mas o problema é que elas são soltas de novo. A gente vê que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando. A gente vê que trabalha muito. A gente tem várias faltas, vários erros aqui do governo do estado. Mas a gente não pode falar no que diz respeito às forças policiais. Tá tendo muita operação, o Pacto pela Ordem, operações Porteira Fechada, que a gente vai comentar aqui na sequência, dentre outras operações, né? Jogo sujo. E tudo isso é realizado através da Secretaria de Segurança Pública, né? E o problema de tudo isso é que todas as cidades, como eu falei, não é só aqui em Barras não. As pessoas são presas, mas depois elas são soltas novamente. Então existe um problema gravíssimo aí no judiciário brasileiro, né? Aqui em Barras já teve essa operação e teve algumas pessoas que foram presas, eu não sei, mas acho que a maioria já está solta, né? E quando tem outra ocorrência, ou melhor, outra operação dessa, só a mesma pessoa, como o delegado Charles falou aí, né? Falou que 2 meses atrás foi lá, o rapaz tentou fugir, foi pego, foi preso novamente agora, ou seja, ele foi solto, né? Há 2 meses atrás já foi solto. Então,
existe todo um problema aí. Porque uma operação dessa daqui custa dinheiro e é dinheiro público, né? Se as ocorrências, ou melhor, se as operações diminuírem, ou seja, vai sobrar mais dinheiro público. Mas para as operações diminuírem, a criminalidade também precisa diminuir. E para que isso venha a acontecer, os que foram presos na primeira, na segunda operação, eles têm que ficar presos, porque senão haja dinheiro público, né? Tem até uma sonora do delegado Charles, eu vou colocar aqui, e depois eu vou ler aqui um trecho aqui da nota da Secretaria de Segurança Pública. Então, escute aí a sonora do delegado Charles. Segurança Pública do Piauí não para, uma ação muito importante hoje na região de Altos. Foram cumpridos dezenas de mandados judiciais, até então 10 pessoas presas, né? 9 homens e 1 mulher, armas apreendidas, drones, bastante entorpecente. Então essa ação é fruto de um trabalho integrado da Segurança Pública, participação tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e coordenada pelo DRAC e pela Delegacia Seccional de Altos. Tem indivíduos que já vinham sendo monitorados há algum tempo, inclusive alguns deles tinham sido presos há praticamente 2 meses, né? E já estavam em liberdade por monitoração eletrônica. Isso é responsabilidade de uma legislação desatualizada. Eu não coloco a responsabilidade desses criminosos estarem em liberdade ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e nem à Segurança Pública piauiense. Isso é responsabilidade de uma legislação desatualizada que tem, infelizmente, dado a oportunidade para esses indivíduos permanecerem em liberdade e cometendo crime. A exemplo do Monarca, que tinha sido preso há 2 meses, fugiu na época, né, reagiu à prisão, nós conseguimos contê-lo. E, novamente, quando fomos efetuar a prisão dele, na manhã de hoje, ele praticou a mesma ação. Fugiu, com a ajuda da aeronave, nós conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo. Então, mais um indivíduo de alta periculosidade que resistiu, mas graças ao preparo operacional conseguimos evitar com que ele tivesse êxito, né? Identificamos também no decorrer dessa investigação que criminosos vinculados a essa facção, por uma diretriz da própria organização criminosa, arrecadaram e distribuíram brinquedos lá na região de Altos, né, com o objetivo de aliciar e cooptar jovens ali naquela região. Identificamos essa ação em um trabalho de monitoramento com a própria inteligência, inclusive a operação de hoje foi deflagrada também em razão dessa situação. Jamais iremos permitir com que esses criminosos façam aliciamento e cooptação de jovens aqui no estado do Piauí. Então, criminalidade extremamente violenta, né, indivíduos investigados inclusive por homicídios, com participação de atos criminosos também na região de Alto Longá e aqui em Teresina. Então, mas foram retirados de circulação 10 prisões até o momento. Então, uma das maiores operações deflagradas ultimamente na região metropolitana de Teresina. Pessoal, então tá aí o delegado Charles ainda fala aqui em nota, né? Que diz assim, segundo o delegado Charles Pessoa, né? A Polícia Civil coletou informações de que líderes da facção criminosa ordenavam a execução de falsas ações solidárias, determinando locais, quantidade responsável pela retirada dos brinquedos. As mensagens também instruíam os executores a registrarem em vídeo e encaminharem o material ao comando da facção, como prova da realização da ação. Abre aspas, as facções têm buscado utilizar falsas ações sociais para cooptar jovens e conquistar o apoio dentro da comunidade. Isso é uma forma de manipulação e um claro desafio à autoridade do Estado. A resposta da segurança pública é firme. Temos tolerância zero com qualquer tentativa de fortalecimento do crime organizado do Piauí. Ressaltou, né, o delegado. Pessoal, realmente isso é uma das formas de manipulação. Se tem uma coisa que acontece aqui no Brasil é que muitas das vezes os criminosos, né, traficante, acaba sendo, porque geralmente traficante tem alguns traficantes, não todos, tem outros que são extremamente violentos, mas tem traficantes que, digamos assim, são boa pessoa. É aquele que dá bom dia, aquele que ajuda a vozinha ali a atravessar a rua, aquele que muitas das vezes ajuda com alguma coisa, sabe? Mas está traficando, entendeu? Está levando os jovens à perdição.
E às vezes a sociedade, algumas pessoas falam, ó, ele faz esse cordeiro errado, mas é uma boa pessoa. Eu já ouvi isso aqui, entendeu? Eu já ouvi isso aqui dentro de Barras, entendeu? Tem muitas pessoas que estão captando aqui a minha mensagem, entendeu? Que eu sou lá do Santinho, entendeu? Ah, não é uma boa pessoa, realmente é uma boa pessoa, entendeu? Mas tem feito o que é mal, né? Porque o tráfico de droga tem causado mal a muitas famílias. Tem muitas mães que choram pelos seus filhos que morreram na criminalidade. Tem mães que choram pelos seus filhos que estão presos. Tem mães que choram pelos seus filhos que são extremamente rebeldes porque começaram a se envolver com o tráfico de drogas. Então, quando algum deles fazem uma boa ação, que é aquele muito gente boa, entendeu? Pode até ser gente boa, mas não está fazendo bem para a sociedade. Pelo contrário, está conquistando o carisma da população, está captando, né, digamos assim, está captando o carisma, né, aquela pessoa que é boa pessoa com todo mundo, que não faz mal a ninguém, né, digamos assim. Mas é algo que tem que ser mudado na cabeça da população, porque infelizmente isso acontece, entendeu? Não é só em Altos não, aqui em Barras também já aconteceu. Hoje eu não sei se acontece ou não, mas acontecia há um tempo atrás, né? Mas enfim, né? Então a gente deixa os parabéns aí para a Secretaria de Segurança Pública, né? Por mais uma operação deflagrada ali na cidade de Altos, e a gente espera que logo apareça por aqui. Mas eu queria mesmo que viesse para cá a operação Porteiras Fechadas, porque o número de acidentes que acontece aqui na cidade de Barras é muito grande, entendeu? Envolvendo, claro, animais, porque o Porteiras Fechadas é para punir, para responsabilizar, né, aqueles criadores de animais que criam um animal solto na rua. Recentemente, Teresina, um homem perdeu a vida, né, por conta de um animal que estava na pista. Né, tem que ser responsabilizada a pessoa, né? Então morreu um pai de família. Recentemente, a gente vai até entrar aqui no assunto, aqui em Altos, uma promessa do futebol piauiense morreu em um grave acidente, né? Porque tinha vacas, não era só uma não, várias vacas no meio da rua, isso no perímetro urbano, né? E ele veio, né? Tava em alta velocidade, mas a gente também não pode querer culpar ele, né? De certa forma, estava lá, né, em alta velocidade, mas não era para ter vaca ali, né? Ali é uma rua. Então, está precisando aqui em Barra, sim, a operação Porteiras Fechadas. A gente já teve vários acidentes aqui no perímetro urbano, não é zona rural não, perímetro urbano. Então, a gente vai mostrar aqui o vídeo, né, do rapaz que acabou perdendo a vida ali na cidade de Altos. E tem até o vídeo aí, né? Pode colocar aí, Marcos André. Ele não tem áudio, né? Esse acidente aconteceu esses últimos dias na cidade de Altos, né? A gente vê que o rapaz ele vinha em alta velocidade e acabou atropelando ali duas vacas, né? Uma basicamente não se feriu tanto, mas a outra, né, acabou quebrando a pata, né? E inclusive pela manhã os criadores, né, do animal foram buscar o animal lá pela manhã, né, ali na cidade de Altos, mas uma vida se perdeu por falta de responsabilidade dos criadores. Eu não estou lembrado exatamente, mas se parece muito ali na BR-343, que passa ali por dentro da cidade de Altos, ali na Rua do Carvalho, depois do Carvalho, não sei, minha esposa morava lá em Altos, não sei se ela conhece, mas é por ali mesmo, né? É por ali, eu acho. Então, mas a gente vê, pessoal, vaca no meio da rua, no centro da cidade, né? Esse acidente ele poderia ser evitado, essa morte poderia ser evitada, mas por falta de responsabilidade dos criadores, mais um trágico acidente tirou a vida de mais uma pessoa aqui no Piauí, né? Recentemente foi lá na zona norte de Teresina, o rapaz morreu, acabou batendo na vaca
depois mataram o animal, saquearam a carne, agora desta vez na cidade de Altos. Então, até quando os criadores não serão responsabilizados devido a esses acidentes que são causados pelos animais que ficam na pista? Os animais não têm culpa, são animais irracionais, inconscientes, mas o responsável é os criadores, que quer criar animal e deixa solto aí, né? Deixa a própria sorte para se criar, mas infelizmente mais um acidente aí que vitimou mais uma pessoa aqui no estado do Piauí. Tá bom, gente? Pessoal, nós vamos colocar mais uma notícia aqui, né, pra gente, que a gente já tá fechando aqui o nosso jornal. É uma polêmica, né? O governo do Piauí, ele foi bastante criticado, está sendo criticado por lançar uma propaganda com jovens negros furtando o celular de um rapaz branco, né? O que se deu a entender por pessoas que lutam pela causa do racismo é de que o governo federal, ou melhor, o governo estadual estaria insinuando que as pessoas negras são ladrões, são marginais, né? Então, a gente vai até colocar propaganda aí, você vai acompanhar. Então, escute a propaganda e nos diga aqui o que você achou. A Poço Fundo, uma cidadezinha pacata do Piauí, onde o povo leva a vida numa boa. Eu vou te pegar, vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te adoro. Você é meu chuchuzinho, ai que vida, você é meu chuchuzinho, porque te amo, porque te quero. Pessoal, é complicado, né? Tem muita gente falando que os rapazes não são negros, são pardos, né? Inclusive eu conheço até um desses aí, o André Dark, né? Teresina. Ele é influenciador e humorista, né? Tá mais para humorista, né? Mas deixa a sua opinião, mande lá no WhatsApp, comente aqui na live do Facebook. O que você achou? Você acha que foi racismo mesmo? Né? Você acha que realmente o governo exagerou na propaganda, ou as pessoas estão muito sensibilizadas devido a esse assunto, porque é um assunto bastante polêmico. Tem pessoas que até evitam falar no assunto porque tem medo de ser interpretado, né? Inclusive aqui, isso eu já achei um pouco absurdo, né? Tem uma palavra que foi retirada, né? do dicionário, né, que é a palavra denegrir, porque é racismo, onde já se viu. Então essa palavra ela vai ser usada como mesmo? Porque denegrir é racismo hoje. Então eu vou sair da rádio aqui, eu vou apagar a luz para denegrir o espaço. Ninguém vai usar essa palavra mais, denegrir, porque denegrir a gente pensa nesse sentido, né? Eu não vou apagar a luz para denegrir o espaço, não. Então tem coisas que também às vezes é um pouco absurdo, né? Mas a gente respeita a causa de todo mundo, né? A gente também é contra o racismo, e então a gente deixa esse mérito para você dizer se foi racismo ou não. Então deixe aí, comente aqui na live, mande lá no WhatsApp e deixe sua opinião para que a gente venha ler aqui o seu comentário. Tá bom, gente? Pessoal, nós temos aqui uma notícia aqui do presidente, né, da Associação Mundico Carcará, né, que ele também, além de ser presidente da associação, ele também é presidente da Federação de Futebol do Piauí, né? Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria só deixar um convite aqui para você, antes que eu esqueça, que é a pedido do professor, né, Francisco Austin, né, um colega nosso, amigo nosso. Ele é diretor, né, geral do campus do IFP aqui de Barras, né, que está sendo construído ali na saída da API 212, né, ali próximo a Barras Altas. Ele está chamando, né, toda
a comunidade, toda a cidade de Barras, para uma audiência pública sobre a definição dos cursos que serão ofertados no início do Campus Barras. Acontece nesse dia 24, de outubro, às 9 horas, ali no auditório Monsenhor Lindolfo Show. Então, se você é simpatizante da causa da educação, vá lá. Eu vou estar fazendo a cobertura. Eu acredito que também muitos jovens, não só jovens, mas muitas pessoas também estarão lá para acompanhar nessa audiência pública, participar para definir os cursos que serão ofertados de início no Campus Barras, tá certo? Então, vá lá, é agora nesse dia 24, tá bom, gente? Pessoal, voltando aqui sobre o assunto, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau, recentemente ele recebeu uma honraria pelos serviços prestados ao futebol piauiense. A gente vê que o futebol piauiense tem realmente andado. O futebol piauiense, o Albertão agora está passando aí por uma reestruturação, vai ficar mais moderno, vai ficar melhor. Também o Piauí também ganhou um novo centro de treinamento, e futuramente vai estar recebendo até a seleção brasileira, porque a gente vai ter estrutura para receber. Tudo isso fruto da Federação de Futebol do Piauí, e o presidente Robert Brau, muito merecedor de toda e qualquer honraria nesse sentido, ele acabou sendo dessa vez recebendo essa honraria. A gente vai mostrar aqui para você a reportagem do Cidade Verde Esporte. Então acompanhe aí essa reportagem. Robert Brau Carcará, presidente da Federação de Futebol do Piauí, foi eleito desportista do ano de 2025. Vamos conferir. De acordo com a Federação de Futebol do Piauí, os recursos e incentivos aplicados nos últimos anos no nosso futebol têm se revertido em conquistas reais. A partir de 2026, o estado do Piauí contará com 3 vagas na Copa do Brasil. Antes, eram 2. 3 vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e 2 vagas diretas na Copa do Nordeste, uma das mais tradicionais e prestigiadas competições do futebol regional. Conquista alcançada graças ao trabalho realizado pela FFP, em parceria com os clubes, o governo do estado e demais parceiros. Tem trazido frutos importantes para o esporte local. Com reconhecimento de toda a imprensa esportiva, a entidade máxima da classe, a PCDEP, decidiu por unanimidade reconhecer o presidente da FFP, Robert Brau Carcará, como desportista do ano de 2025. O presidente Brau foi escolhido desportista do ano de 2025 pela maneira como tem conduzido o futebol do Piauí, as aberturas, o incentivo, o apoio, que ele tem proporcionado para o fortalecimento da modalidade no estado. Então a Crônica Esportiva entendeu que ele, à frente da Federação de Futebol do Piauí, tem proporcionado no momento um trabalho que significa muito para o engrandecimento e o fortalecimento da modalidade no estado. Foi esse o motivo que a PCDEP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Piauí, o elegeu desportista do ano. A valorização do campeonato piauiense também faz parte da estratégia, com premiações que acirram a disputa, transmissão em TV aberta pelo Grupo Cidade Verde e ações de marketing, coordenadas pela Secretaria de Esportes do Piauí, SECEP e a FFP. O torneio estadual tem ganhado mais visibilidade, facilitando a captação de patrocínios e atraindo mais torcedores. Recentemente, quando esteve em Teresina, o presidente da CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, Samir Chaldi, destacou o trabalho de Robert Brau. Um presidente que tem meu respeito, que briga, que batalha bastante pelo futebol piauiense há muitos anos. Eu já acompanhava o trabalho dele e a briga dele dentro da CBF com as outras gestões. Daí as palavras do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaldi. Realmente, Robert Brau Carcará tem um reconhecimento de todos os clubes que fazem o futebol do Piauí, de ligas, das equipes amadoras também. Promove a inclusão de base, inclusive em algumas cidades do interior do Piauí. E o futebol do Piauí também, gente, voltou a ter prestígio dentro da Confederação Brasileira de Futebol com Robert Brau. Inclusive, recentemente esteve representando o país na Copa do Mundo de Futebol no Chile. Brau chefiando a delegação da seleção brasileira.
Parabéns, então, à APCDEP, a Associação Profissional dos Cronistas Esportivos do Piauí, por escolher Robert Brau, o desportista do ano. Esperamos que em 2026 o futebol do Piauí volte a dar aquela engrenada, né? Volte a ser mais forte ainda e a gente consiga revitalizá-lo de vez. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, a gente vê que a Federação de Futebol do Piauí, ela está sendo bastante reconhecida aí pela Federação, né, de Futebol Brasileira, né, CBF. Agora, né, tem uma vaga a mais, né, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e tudo isso trabalho, né, da Federação de Futebol do Piauí, né, que é comandada aí pelo presidente Robert Brau, que também é presidente aqui da nossa associação, né. Então a gente vê que ele é bom de bola, né, no que diz respeito a ações sociais e também, literalmente, na causa futebolística aqui do nosso estado, né. Então, está muito bem representado o Piauí. Recentemente, o Piauí foi representar a seleção sub-20 no Mundial do Chile, né? Então, a gente parabeniza aí o trabalho da associação, ou melhor, da Federação de Futebol, né? Realizado pelo presidente Robert Brau Carcará, né? Então, tá aí, né? Eu digo com toda certeza, merecedor dessa honraria, merecedor de ser o desportista do ano, né? Deste ano aqui no Piauí, né? Então, parabéns ao presidente, né? E a gente coloca aqui um ponto final na nossa programação. E falando em futebol, nós iremos deixar aqui o giro de notícias futebolísticas, né? O giro de esporte para você, tá bom? Essas e outras informações você acompanha aqui no Jornal Águia Web de segunda a sexta, né? A partir do meio-dia, e também hoje nós teremos a reprise às 19 horas. Você pode estar acompanhando novamente os destaques do dia que nós falamos aqui neste jornal agora, tá certo? Então a gente agradece a você pela audiência, tenha uma ótima tarde e que Deus abençoe você. Até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, tudo bem? Chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação locutora Patrícia. E o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1-0 no Mineirão pela 29ª rodada do Brasileirão. Christian fez o gol da vitória do Cruzeiro, que agora soma 56 pontos e segue firme na terceira colocação. O Fortaleza está em situação crítica com 24 pontos na 18ª colocação. O próximo duelo do Cruzeiro é contra o Palmeiras fora de casa no próximo domingo. Já o Fortaleza recebe o Flamengo em casa no próximo sábado. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na Neoquímica Arena em duelo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Timão foi anotado por Maicon em um belo chute de fora da área. Durante o jogo, o Corinthians ainda perdeu outras chances para marcar, com Depay, Yuri Alberto e o próprio Maicon. O Galo não conseguiu levar perigo ao gol de Hugo Souza. O Corinthians pode se afastar ainda mais do Z4 na próxima rodada, quando encara o Vitória no próximo sábado. O Galo volta a campo
campo pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle nesta terça-feira. Pelo Brasileirão, a equipe encara o Ceará também no próximo sábado. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você.